separar esses dois lados da Escritura que sempre estiveram presentes e a igreja cristã sempre assim considerou. Porque nós não podemos ver a Escritura só como palavra divina e não como palavra humana, porque a Escritura é um texto. É um texto escrito por homens. E ainda que nós creiamos que esses homens sejam movidos, mas são homens que viveram em determinado contexto, cultura, língua, em determinado momento da história. Então, a Escritura é um texto. E todo texto deve não apenas ser lido, ou já houvesse quem tenha dito que ler é interpretar. Então, ele tem que ser lido, compreendido, interpretado. No texto bíblico, você tem questões culturais subjacentes ao texto. O texto não foi escrito em nossa língua. Foi escrito em idiomas que nos são completamente desconhecidos, como o hebraico, o aramaico e o grego, em contextos históricos completamente diferentes do nosso. Faz menção a reis, faz menção a geografias, a terras, a costumes. Existem semitismos no texto que precisam ser compreendidos, hebraísmos, expressões próprias da língua. Então, o leitor contemporâneo, pelo fato de ele ter um acesso fácil ao texto, ele pode ser induzido, não é, a ideia de que ele pode ler e compreender sem nenhum tipo de abordagem ou de abordagem de interpretação, vamos dizer assim, do texto pela ferramenta da exegese e da hermenêutica. Então, a exegese é importante para se compreender o significado do texto. A grande pergunta de quem faz uma exegese é: o que esse texto quis dizer na época em que foi escrito? O que o autor tinha em mente? O que esse texto... porque esse texto ele teve um autor e ele tem uma comunidade receptora original. Ele não foi escrito diretamente para a gente, mas ele teve uma comunidade a qual esse texto foi direcionado. Então é importante entender o que o autor quis dizer e como que a comunidade leitora, receptora desse texto, assim o compreendeu. Evidentemente que, por ser palavra divina, o significado desse texto não se esgota ao seu contexto original. É claro que, como palavra humana, ele tem uma contingência histórica, porque ele está ancorado na história, ele está muito bem alicerçado, mas como palavra de Deus, ele tem uma relevância permanente. Então, cabe a nós, que somos estudantes da Bíblia, compreendermos o significado do texto. Por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos que são interessantes da gente perceber. Quantos dos irmãos já fizeram uma festividade nas suas congregações, já participaram de festividades cuja divisa é: uma ou outra ajudou e o seu companheiro disse esforça-te? Levanta a mão. Quem conhece esse texto? Parece que isso fica um pouco... Quem conhece esse texto? Duvido que vocês não conhecem, tá vendo? Vocês conhecem, não é? Quem já organizou festividade com esse tema? Agora ele está querendo falar. Muito bem. Uma ou outra ajudou. É uma coisa interessante, né? Fala de quê? Fala de ajuda mútua, ânimo, onde um anima o outro. Só que nós trazemos esse texto, quantas pregações eu vi, num contexto assim, para fortalecer a comunhão dos irmãos, fortalecer a comunhão, né, dos homens, das irmãs, das senhoras e tudo mais. Só que esse texto, se você ler o contexto dele, e na exegese, queridos, uma das coisas mais simples é: texto tem contexto. O texto não são palavras soltas,
não é? Um texto não é um amontoado, desordenado de palavras e expressões desconectadas. Texto, por definição, ele tem que ter coesão, tem que ter coerência, ele tem sentido, tem significado e ele tem que ser compreendido dentro do seu contexto. E se nós observássemos esse princípio tão basilar, nós perceberíamos que em Isaías 41:6, onde diz: um ao outro ajudou, e o seu próximo disse ser forte, é um idólatra, fazedor de ídolos, que está estimulando um outro idólatra, que ficou um pouco desanimado, a continuar a obra da idolatria. Então vamos lá, meu irmão, vamos fazer ídolo, vamos adorar a imagem de escultura, não é? Um ou outro ajudou, aí quando ele está para baixo, você me animou, isso aí, vamos ser forte, vamos continuar com a idolatria. E a gente pega um texto desse, fora de contexto, e a gente usa nos nossas festividades. Isso significa que nós não estamos tendo cuidado com o texto. Um outro exemplo também muito interessante é o posso todas as coisas, aquele que me fortalece, não é? Posso tudo, eu só posso tudo, tudo posso, tudo é tudo, não é? Então não há limites ao que eu posso fazer. Mas nós sabemos que esses textos ele tem seus contextos. Então, a exegese é essa tarefa de nos aproximar do mundo do texto. Nós não podemos pegar o texto e aplicar diretamente a nossa situação sem que seja feita uma atividade de ir até o texto. Nós precisamos respeitar o texto. O texto não pode dizer aquilo que nós queremos que ele diga. O texto, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser estudado como ele é. Qual é a mensagem desse texto dentro do seu contexto? Se isso atrapalha o mover do Espírito, como se o Espírito Santo é o Espírito da verdade? O Espírito Santo não é o Espírito da nossa verdade, mas ele é o Espírito da verdade. Como que a boa exegese ela vai atrapalhar a ação do Espírito que nos conduz a toda a verdade? Muito pelo contrário. O Espírito Santo ele nos conduz à verdade das Escrituras. Então não há dicotomia, de maneira nenhuma não há contradição. Nós não devemos achar que a exegese vai reprimir a obra do Espírito, porque o mesmo Espírito que inspirou a Escritura é o Espírito que ilumina o entendimento para que possamos nos nutrir dessa palavra e compreendê-la e fazer uma correta aplicação para nossas vidas. Então, a minha questão inicial, nessa participação inicial, é dizendo um absolutamente não. De maneira nenhuma, a exegese, pelo contrário, ela vai muito pelo contrário, ela vai proporcionar o entendimento correto do texto para que nós possamos aplicar esse texto à nossa vida. Tá certo? Lembrando que o nosso tema é: a exegese pode impedir a ação do Espírito Santo em relação à exposição da Sagrada Escritura? Sim ou não? Agora o professor Esdras vai poder dar sua resposta. Agradeço ao professor Cláudio pela exposição piedosa. Essa foi uma exposição piedosa. Como é piedoso o professor Cláudio, que tem uma alta estima pela Sagrada Escritura, afinal de contas, ele é professor de Sagrada Escritura aqui na instituição e tem um respeito, um amor incansável pela Sagrada Escritura, além de ser mestre em teologia bíblica, como também está fazendo seu doutorado em teologia bíblica. E eu entendo que o professor Cláudio não quis espantar ninguém. Porque o professor Cláudio, ele conhece
uma diversidade de metodologias exegéticas que, se ele falasse diretamente, de modo técnico, dessas, provavelmente eu diria que 95% de nós ficaríamos sem saber o que ele quer dizer, porque ele entende muito do assunto. Mas ele procurou, de algum modo, simplificar a situação e o problema, utilizando uma argumentação piedosa para não escandalizar ninguém aqui. Eu vou seguir um caminho diferente do professor Cláudio, muito diferente. Eu vou fazer uma oposição ao pensamento dele, apesar de eu e ele termos a mesma consideração a respeito da Sagrada Escritura, porque ambos cremos na Escritura como palavra de Deus. Entretanto, eu vou discordar em alguns momentos de algumas posições do professor Cláudio, haja vista para dar o contraditório da questão. Se eu apenas só concordar e não seguir uma linha diferente, não existe um debate. E nós sentamos, conversamos e nem tratamos a respeito do assunto. Vamos começar o seguinte. O Alexander Carson, na sua obra lançada no início da década de 90, chamado A Exegese e Suas Falácias, e todos sabem que o Alexander Carson, por exemplo, ele não aparece entre aqueles que assinam o Pacto de Chicago a respeito da inerrância da Escritura. Vocês sabem exatamente do Pacto de Chicago, que fala a respeito da inerrância da Escritura, e que grandes exegetas do protestantismo assinam aquela inerrância, e o Alexander Carson não assina, ele não está lá presente, né? Eu soube disso particularmente por causa do meu professor de hermenêutica, Steven Frederick Kirchner, quando eu fazia especialização de hermenêutica na Faculdade Luterana de Teologia, lá em São Bento do Sul, em Santa Catarina, eu perguntando a ele sobre quem era o Carson, e ele falou exatamente sobre essas questões para mim. O Carson, na sua obra A Exegese e Suas Falácias, que agora foi reeditado pela Vida Nova algum tempo atrás, sobre os perigos da interpretação bíblica, ele analisa esse conceito de exegese e ação do Espírito Santo sobre uma perspectiva, num primeiro momento, negativa. Ele aborda, já na introdução, a respeito do esfriamento que não poucos seminaristas enfrentam durante a sua formação quando entram em contato com a exegese acadêmica. E ele levanta diretamente o questionamento se a exegese, portanto, não esfriaria, ele coloca aqui entre aspas, se não esfriaria diretamente aquele crente que entra na universidade ou na faculdade para fazer teologia de modo fervoroso, e no decorrer do processo, aquele fervor paulatinamente é abandonado, colocado de lado, e, portanto, esse aluno passa desde então a tomar uma posição mais crítica em relação ao texto da Sagrada Escritura. Isso é uma das posições do Alexander Carson na obra, atualmente, Os Perigos da Interpretação da Bíblia. No segundo momento, o Simeon Ofre, na sua obra Metodologia, eu acho que é do Antigo Testamento, né? Do Antigo Testamento, ele faz uma comparação, uma análise entre exegese acadêmica e exegese pastoral. Quando ele fala da exegese acadêmica, ele está falando principalmente daquela exegese que tem a Bíblia como literatura e utiliza para análise da Sagrada Escritura toda perspectiva teórica para análise de uma obra plurissecular. Quando falamos plurissecular, estamos falando de uma literatura que tem atravessado os séculos, como é o caso
da Sagrada Escritura, e como é o caso também de outras obras da Antiguidade, como a Odisseia, por exemplo. E o berço, na verdade, da exegese está diretamente na análise que os alexandrinos fizeram da obra de Homero. Essa perspectiva, então, positivista, racionalista, empregada diretamente para o estudo da Sagrada Escritura, procura, num primeiro momento, não permitir que a fé interfira no processo da exegese. Então, fala-se de uma exegese acadêmica, e o Simeon Ofre, abrindo parênteses aqui rapidamente, fala criticamente contra a exegese acadêmica, sendo ele um grande acadêmico da área da metodologia de exegese do Antigo Testamento, por exemplo. Mas ele fala, portanto, da exegese acadêmica, em alguns momentos, como um terreno estéril para a vida pastoral. Para ilustrar o que ele quer dizer, vamos considerar, portanto, a crítica textual, chamada antigamente de baixa crítica. Quando um aluno entra numa faculdade de teologia, por exemplo, ele faz uma leitura de João, capítulo 5, versículo 4. Abre parênteses para dizer: absolutamente nada do que eu estou dizendo não é do conhecimento do nosso companheiro, o professor Cláudio, que ele daria a todos nós aqui uma lição sobre todos esses assuntos que eu estou falando. Mas, como eu disse de início, ele, com essa barba maravilhosa, pretendeu seguir um caminho mais piedoso do que crítico. Eu quero seguir um caminho crítico. E quando o aluno chega na faculdade, ele entra em contato com a crítica textual, principalmente com o cânon da crítica textual, ele acaba aprendendo, principalmente entre o cânon, as regras da crítica textual, por exemplo, que o texto mais antigo é preferível do que o mais novo, que o texto mais curto é preferível ao mais longo, que o texto mais difícil é preferível ao mais fácil. E quando ele vai fazer a análise dos textos, a exegese própria do texto, por exemplo, da Pelícope Joanina, no capítulo 5, versículo 4, ele identifica que o versículo 4, que fala da ação dos anjos descendo sobre o poço de Betesda e curando, não aparece nos manuscritos mais antigos da Bíblia, e que há testemunho a partir do 5º século de monges que afirmaram que esse texto, o versículo 5, não se encontrava dentro dos manuscritos mais antigos. Este aluno, entretanto, como principalmente da tradição pentecostal, que fala-se bastante dos anjos, está acostumado, portanto, a ensinar esse texto e dizer que o anjo está descendo com a mesa preparada. Só não come quem não quer, porque a mesa está posta. E o anjo de Deus está passando aqui, igreja. E aí, na verdade, tem todo aquele movimento baseado, por exemplo, numa expressão como essa, que mais tarde, na faculdade de teologia, ele descobre que esse texto originalmente não fazia parte original dos manuscritos mais antigos. Então ele acaba, na verdade, tomando uma outra perspectiva a respeito do texto. Simeon Ofre, portanto, se eu citei apenas para ilustrar o que ele quer dizer, que a exegese acadêmica não tem uma proposta da edificação pessoal, não tem a proposta para a espiritualidade e a piedade cristã, mas de fazer uma análise científica do texto. E aí isso ele contrasta com a exegese pastoral, que já teria, portanto, um viés ligado diretamente à vida da comunidade e, portanto, não estava relacionado a esse desenvolvimento teórico do método científico e exegético. E ele vai dizer, portanto, que a exegese acadêmica por si só acaba sendo um empecilho, e é isso que ele
quer dizer dentro do texto, que acaba sendo, para muitas pessoas, um empecilho para o desenvolvimento da vida espiritual. Tanto Carson quanto Simeon Ofri discute essa questão, fazendo a distinção entre exegese acadêmica e exegese pastoral. Grosso modo, a exegese acadêmica é aquela que você aprende aqui conosco, da análise do contexto, da análise lexicográfica, semântica, verificando os testemunhos dos manuscritos a respeito daquela palavra, no seu sentido diacrônico, sincrônico, e assim sucessivamente, por exemplo. Então, já na exegese pastoral não se tem uma preocupação como essa, porque se toma a partir da leitura canônica da Sagrada Escritura, a Escritura como ela é. E não se entra nessas discussões sobre versões, sobre distinções no manuscrito, se aquele verbo aparece no manuscrito no imperativo, no outro aparece de outro modo, de outra forma, com outra ênfase, com outra palavra. A exegese pastoral não cuida diretamente disso, porque está ligado à vida da comunidade. Então, Simeon Ofri, no primeiro momento, ele apresenta que a exegese acadêmica pode, num primeiro momento, dependendo de como o aluno, de como o leitor, de como o estudioso da Escritura vai lidar com ela, parecer que durante o seu desenvolvimento ele tem um esfriamento com a leitura da Bíblia, por não considerá-la como dantes ele considerava antes de conhecer as análises de investigação do texto bíblico. Essa perspectiva do Simeon Ofri também é apresentada por Joseph Fitzmayer na obra A Bíblia na Igreja, quando esta obra é uma obra muito importante. Ele discute a obra Interpretação da Bíblia da Igreja, feita pela Pontifícia Comissão Bíblica de Roma, onde, portanto, a Pontifícia Comissão Bíblica escreve uma obra sobre a interpretação da Bíblia na Igreja e apresenta diretamente uma variedade de métodos sincrônicos, diacrônicos, de investigação da Escritura, e faz uma análise também das abordagens atuais da Sagrada Escritura, como o feminismo, da sociologia, entre outras abordagens, como ele elenca a questão da hermenêutica filosófica como uma forma de análise do texto da Escritura, e foi aí que eles elencam o conceito da hermenêutica filosófica de Paul Ricoeur como uma das hermenêuticas filosóficas mais apropriada para o estudo da Sagrada Escritura. Foi a partir desse conceito da Pontifícia Comissão Bíblica sobre a hermenêutica filosófica de Paul Ricoeur que eu acabei já tendo lido algumas obras do Paul Ricoeur, passando a me dedicar na área da hermenêutica e da exegese com base na teoria desse autor a partir da Pontifícia Comissão. O Joseph Meyer, ele faz uma leitura diferenciada, porque ele escreve um livro, Interpretação da Bíblia na Igreja, para explicar o que a Comissão Bíblica disse. Isto é, ele coloca aquela linguagem na obra de Interpretação da Bíblia, explicando os elementos técnicos, os elementos científicos que estão presentes na obra da Pontifícia da Comissão Bíblica. E nesse caso, portanto, um capítulo muito importante é que ele se preocupa em explicar dentro do conjunto da obra o surgimento do método histórico-crítico, que é considerado, na verdade, um dos métodos acadêmicos, científicos de análise do texto bíblico, que reúne uma variedade de metodologias, e do qual o mestre Cláudio acredito que aqui na faculdade a pessoa mais especializada para falar sobre esses métodos, não apenas porque o estudou com maestria no mestrado, como também o estudou com maestria no doutorado, e ainda fazendo outras
estudos de análise mais moderna, como é o caso do curso que ele foi fazer em Roma, que é direta Itália, né? Itália ou Roma? Roma é capital da Itália. Roma, Itália, que é diretamente ligada. Eu acho que a água aqui está envenenada. Que é diretamente ligada à questão da semiótica semítica, não é isso? A retórica semítica. A retórica semítica é uma das metodologias. Para você ver como é que o cara está avançado. Então, ele sabe melhor do que eu dessas questões aí. Mas, como eu falei, ele preferiu seguir o caminho piedoso. E Deus te abençoe por isso, meu irmão. Então, nessa perspectiva, o autor, há pouco citado, ele vai fazer uma análise da história do método histórico crítico e ele vai apresentar diretamente, a partir do momento em que o método histórico crítico, a partir do existencialismo, principalmente aquele concebido por Rudolf Bultmann, contorce, distorce a exegese científica e acadêmica a partir dos posicionamentos ou das proposições diretamente bultmannianas, que não faz parte da exegese, mas que foi elencado por Bultmann na exegese, de tal modo que ele diz que Bultmann foi um gênio, alguém extraordinário, mas que ele contribuiu negativamente para o desenvolvimento da exegese por causa dos seus pressupostos existencialistas. Ele diz: quem quiser fazer uma boa exegese hoje precisa eliminar do método histórico crítico as pressuposições que ignoram diretamente muitos elementos da Sagrada Escritura que não deveriam ser abandonados por um exegeta que é compromissado com a Escritura e com a comunidade cristã. Quando ele diz isso, na verdade, ele está mostrando que é possível, com pressupostos usados na exegese, abandonar diretamente a ação nutética do Espírito Santo na exegese. Diferentemente do fundamentalismo, que aceita a ação do Espírito Santo como cooperação para a exegese, o método histórico crítico não se baseia diretamente sobre a ação, num primeiro momento, na confiança da ação e da iluminação do Espírito, mas na competência do exegeta, na habilidade do exegeta, no uso adequado e correto do método. E, portanto, um exegeta, por mais que ele tenha uma congenialidade com o Espírito Santo, como vai propor Martinez, que é um exegeta espanhol, por mais que ele tenha congenialidade com o Espírito Santo, por via de regra, pelo saber científico da exegese, ele vai procurar ser metodológico e não pneumatológico. Então, no primeiro momento, a exegese, grosso modo, vai lidar com os parâmetros científicos com o método, principalmente dentro da concepção positivista, racionalista, cartesiana, no uso da técnica para a compreensão do texto da Sagrada Escritura. Então, a minha resposta é: a exegese pode impedir a ação do Espírito? Vai depender. Por exemplo, quando você olha o professor Cláudio, que é um especialista e perito em exegese bíblica, ser mais crente do que esse fundamentalista que está aqui na forma de argumentação, então, obviamente, a exegese científica não atrapalha a espiritualidade, de maneira nenhuma, porque, obviamente, você veja que ele é um especialista de exegese bíblica e uma pessoa crente. Eu sou coordenador do curso de teologia
E nas observações que os alunos fazem da aula do professor Cláudio, a argumentação dos alunos é céu aberto. É isso que ele diz. Os alunos falam céu aberto. Então, no primeiro... É só céu aberto? Não, tem outra expressão. Sharai já é línguas estranhas que se falam. Não, mas tem uma outra expressão além do céu aberto. Sobrenatural. Sobrenatural. Eu quero explicar esse negócio. E na hora que nós vamos lidar, nós já discutimos. Eu quero fazer uma exegese desses termos aí. E nós já discutimos o que o aluno quer dizer quando diz sobrenatural. Aí faça uma avaliação, CPA, né? Faz uma avaliação do professor Cláudio. Sobrenatural. Os alunos escrevem sobrenatural. O outro, céu aberto. E a gente sabe, e a gente tenta entender o que o aluno quer dizer como sobrenatural e céu aberto. E a gente discute isso, né, Cláudio? O que isso quer significar. E nós tomamos até o exemplo do professor Cláudio e passamos para os outros professores o que isso significa dentro da análise que os alunos fazem, que a gente acaba discutindo com os professores como foi essa avaliação. Mas ele é um técnico. Então, no primeiro momento, você percebe que impedir a ação do Espírito não está diretamente ligado ao método e nem à pessoa no primeiro momento. Está ligado aos pressupostos que a pessoa quer assumir na exegese. Acabou? Não, cara, sou coordenador, tu não pode me falar. Então eu vou passar a palavra aqui. Então, na verdade, o que a gente percebe? Que o Cláudio é uma pessoa que conhece bem a metodologia, um método, e não há nenhum impedimento da ação do Espírito dentro do processo da exegese que ele faz. Eu também conheço, não tanto quanto ele, a questão do método, e os meus alunos de hermenêutica sabem também, não chega a ser um céu aberto, né? Mas a gente chega até uma... Vale cada centavinho. Vale cada centavinho também. Então, quando observamos sobre esse ponto, a exegese, ela não impede a ação do Espírito. Agora, os pressupostos que estão emaranhados na exegese pode sim impedir a ação do Espírito por causa do preconceito que o exegeta já estabeleceu dentro da análise e não querer aceitar a ação do Espírito juntamente com a exegese. São 8 horas, o intervalo é 8h20, a gente vai ter 10 minutos de intervalo, depois vocês vão voltar com a pergunta. O professor Cláudio pediu para fazer um adendo à comunicação dele aqui, baseado na... Bom, a questão, eu procurei ser objetivo dentro da questão que é colocada. A exegese, ela impede a ação do Espírito? Absolutamente não, não é? Agora, eu poderia fazer uma exposição pormenorizada de todas as metodologias e abordagens que existem e que podem ser feitas ao texto. A pergunta que Rudolf Bultmann fez foi: é possível uma exegese livre de pressupostos? Há um artigo dele, do Bultmann, com respeito a essa questão de pergunta. E ele próprio responde que não. Que não é possível. E o que é um pressuposto? Uma pré-compreensão a respeito do texto. Quando nós pensamos em exegese histórica, nós estamos falando do método histórico crítico, que não hoje, ele não tem mais hegemonia, ainda que ele tenha sobrevida, ele não tem mais a hegemonia no mundo do estudo acadêmico da Sagrada Escritura. Mas durante todo o século XX, o método histórico crítico ele prevaleceu como sendo uma metodologia científica que vai através de uma série de métodos e de um passo a passo
de um estudo do texto, como, por exemplo, não é, o estudo da construção do texto, não é, a crítica da redação, a crítica das tradições, a crítica das fontes. O que o professor Esdras falou, nem exegese é, na verdade, crítica textual não é considerada como sendo parte da metodologia exegética, mas é, na realidade, um elemento anterior, né? um estudo feito anterior e que precede a exegese em si. Porque crítica textual, não é, é o seguinte, qual é o texto original? Qual teria sido o texto original? Por exemplo, ele citou o texto de João 5. Em alguns manuscritos mais recentes, tem lá o anjo descendo e fazendo o movimento das águas. Em textos mais antigos não tem esse anjo descendo. Como, por exemplo, o texto de Marcos, no capítulo 16. Nós conhecemos um texto, quer ver? Cita para mim agora, no capítulo 16, o versículo que, né, nós mais gostamos dentro do capítulo 16. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quantos já pregaram ou fizeram estudo sobre esse texto? Muitos de nós. Mas você sabia que esse texto não pertence aos manuscritos mais antigos? Simplesmente não tem no Códice Sinaítico, não tem no Códice Alexandrino, não tem no Códice Vaticano, que são os manuscritos mais antigos do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Não tem. Tem em textos mais recentes. E, no entanto, está na Bíblia. No entanto, está na Bíblia. Quando a gente vai fazer uma exegese desse texto, do texto de Marcos, a questão é, vamos considerar os versículos 9 em diante ou vamos terminar no versículo 8? Ou seja, vamos trabalhar com a versão curta ou com a versão longa do capítulo 16? Essa é a primeira questão que antecede a exegese, que é uma questão de crítica textual. Uma vez que é definido qual texto vamos trabalhar, aí sim se faz a exegese. E a exegese que prevaleceu durante o século XX é o método histórico crítico, que nasceu durante... ele se desenvolveu no finalzinho, ele nasceu no finalzinho do século XVII, ele se desenvolve no finalzinho do século XVIII e se desenvolve ao longo do século XIX, o método histórico crítico. E nós sabemos que esse momento da história foi o momento em que o iluminismo, né, estava florescendo. Então, o método histórico crítico ele nasce dentro do contexto de iluminismo, de profundo racionalismo, né? Então, devido a esse fato, os exegetas que o estavam utilizando então, eles estavam com pressupostos da época de profunda desconfiança para com o texto. Então, na verdade, muitos que o problema, queridos, não é que o método seja ruim. Não é que o método que se deve, muitos, né, crentes, principalmente fundamentalistas, sobretudo, demonizam o método histórico crítico por dizer que ele, por princípio, ele nega, né, as grandes verdades da Sagrada Escritura. E não é bem assim, não. Na verdade, é o pressuposto que o exegeta utiliza. E que no contexto do nascimento do método, esses pressupostos eram de desconfiança para com o texto. Esses pressupostos foram de desconfiança para com as categorias de fé. Ou seja, realmente, né, para fazer a exegese, nós não podemos partir da dogmática para o texto. E sim o inverso. Ou seja, teologia, nós não podemos fazer exegese partindo de categorias da teologia sistemática e ir para o texto. Nós temos que, a partir do estudo do texto, não é, fornecer elementos para a teologia sistemática, né? Primeiramente, construir a teologia bíblica e depois, então, a sistemática. No fundo, o problema não é, e o que o Simeon Joffre fala é o seguinte: o método histórico crítico, ele, na verdade, ele mostra por que ele se demonstrou estéril para a pastoral. Por um motivo muito simples. O método histórico, ele se preocupa com uma coisa só: o que esse texto quis significar naquele tempo, o que o autor quis dizer, e é só isso, não é? Só que a pastoral, ela quer a relevância ou a aplicação, a contemporaneidade desse texto. O que esse texto tem a nos dizer hoje? E o método histórico crítico nada fala. Então ele não é um método que deva ser demolido, ele é um método para se chegar ao sentido histórico do texto. Agora,
E esse que o Simeão vai falar, que para a pastoral é necessário uma complementação metodológica. É por isso que metodologias sincrônicas são utilizadas para fazerem uma complementação ao método histórico. Por quê? O método histórico, ele se preocupa com a formação do texto. Como que o texto surgiu? Como que o texto originou? Como que ele se expandiu? É por isso que, por exemplo, o método histórico crítico, ele está preocupado com o seguinte: você olha para o Gênesis, por exemplo, então as narrativas da criação, Gênesis 1, Gênesis 2, são duas narrativas completamente diferentes. E ali o método histórico crítico chega a identificar, não é, grupos diferentes que teriam escrito esse texto por causa das teologias que estão ali subjacentes. Então o Gênesis 1 é um texto sacerdotal e o Gênesis 2 é um texto javista. Um foi escrito provavelmente no exílio, não é? E o outro pode ser pré-exílico, mas com certeza o Gênesis 1 seria um texto exílico. Então ele se preocupa com isso, o tempo que foi escrito, a mensagem que foi escrita na ocasião. Mas que resultado isso teria para a pastoral? Não é? Imagine você chegar na sua igreja e dizer assim: bom, eu quero pregar no Gênesis 1, é um texto sacerdotal, claro que não foi escrito por Moisés, ele data do tempo do exílio, e as pessoas vão ficar olhando para você assim: meu Deus do céu, não é? Que importância isso teria para a nossa vida, para a pastoral, não é? Mas isso é o método histórico crítico. Ele não está preocupado com a sua edificação hoje, mas ele é importante, porque ele vai fazer uma abordagem ao texto como texto e como texto histórico que é. Porém, existem outras metodologias na exegese que vai considerar, ou que vão considerar o texto do ponto de vista da sincronia e da mensagem que esse texto tem. E aí sim produziria frutos mais interessantes para... Eu não sou coordenador não, mas agora eu estou com contraditório. Mas a ideia é, o método histórico crítico, ele te leva para o sentido do texto no tempo que o texto foi escrito. E por isso que o Simeão vai falar desta esterilidade do texto para o leitor de hoje, porque o método histórico crítico ele não está preocupado com a relevância, com a aplicação do texto, mas que nesse mesmo livro de metodologia do Antigo Testamento, o Simeão ele vai falar com respeito a metodologias sincrônicas, como análise narrativa, como a análise retórica. Eu participo disso tudo, tem grupo de pesquisa em análise retórica, onde a gente não está preocupado com a história, como que o texto formou, quem escreveu, e sim com o estilo, a forma do texto, os paralelismos, as repetições de vocabulário, no sentido de procurar entender, né, a mensagem do texto, a teologia do texto, e o que o texto pode nos comunicar hoje. Eu continuo dizendo, a exegese não atrapalha a ação do Espírito, porque isso vai, como o professor Esdras Bento muito bem colocou, é um pressuposto de quem utiliza. Se o exegeta é ateu, não é? O texto não vai trazer nada de edificação para ele. Ele vai ficar com elementos da história do texto. Agora, se ele é um cristão, um crente, ele pode ler o texto, entender o texto dentro do seu sentido na história e, ao mesmo tempo, aplicando outras metodologias, compreender a relevância desse texto para hoje. Ok. Como a gente tem tempo, porque não vai ter 2 eventos, vai ser só esse evento aqui, o professor Esdras pediu uma tréplica. 5 minutinhos. E ele vai ter 5 minutos. 5 minutinhos. A primeira coisa que a gente precisa lembrar bem é que o método histórico crítico ele não é absoluto, ainda que muitos exegetas têm uma pretensão de que ele o seja, mas ele não é absoluto. Método nenhum é absoluto. Segundo,
eu vou trazer aqui a lembrança, um problema que não ocorreu aqui no Brasil, mas ilustra os tipos de problemas que ocorrem sobre o assunto que nós estamos falando, que ocorreu na Universidade de Princeton, entre Moisés Silva e Bruce Waltke. Ambos presbiterianos, ambos exegetas de primeira categoria. O Moisés Silva, por exemplo, é o responsável pela tradução em espanhol do Novo Testamento, do comentário textual de Nestle Aland, de Bruce Metzger para a língua espanhola, por exemplo, para você ver a competência de Moisés Silva. E vocês devem ter lido alguma coisa de Moisés Silva juntamente na obra Hermenêutica Bíblica, editada pela Cultura Cristã, juntamente com Walter Kaiser Jr., onde, nesta obra, Walter Kaiser, que é bastante fundamentalista, um presbiteriano, exegeta de primeira grandeza, e Moisés Silva, que adota o método histórico e crítico, procuram dentro da obra intermediar entre o método histórico-gramatical, que é usado pelas igrejas reformadas fundamentalistas, como a presbiteriana, e o método histórico-crítico, que é o método científico usado por esse grande exegeta chamado Moisés Silva. Bruce Waltke, ele é um hebraísta de primeira grandeza, de competência indiscutível, com dicionários de hebraico, gramática de hebraico e participação em artigos filológicos nos melhores dicionários bíblicos de hebraico, de exegese, de Antigo e Novo Testamento que você possa imaginar. Então, nós não estamos falando de pessoas de só menos importância, mas de referenciais acadêmicos de primeira grandeza. Todavia, embora ambos sejam da mesma denominação, na Universidade de Princeton surgiu um questionamento: se o Espírito Santo é relevante para a exegese da Bíblia. Meus irmãos, vejam só que problemática para discutir numa universidade. É o Espírito Santo relevante para a interpretação da Bíblia? Bruce Waltke, que antecedeu Moisés Silva, disse que sem o Espírito Santo não é possível fazer nenhuma exegese confiável da Escritura. E apresentou seus parâmetros, falando da importância da santidade, da oração, da piedade para análise de um texto da Bíblia. Eu diria para vocês, quem é de nós que diria que esses elementos não são importantes para a exegese da Bíblia? Piedade, espiritualidade, justiça, Espírito Santo. E essa foi a linha do Bruce Waltke. Moisés Silva vem logo após o Bruce Waltke. E ele discorda do Bruce Waltke, dizendo que apesar de o Espírito Santo ser um inspirador da Sagrada Escritura, como diz 1 Pedro, que homens falaram movidos pelo Espírito Santo. Embora o Moisés Silva adiantasse a importância que tem a piedade cristã, a santidade cristã, ele diz que nenhum desses elementos podem ser dispensáveis à vida de um exegeta. O exegeta tem que ser piedoso. O exegeta tem que ter congenialidade com o Espírito Santo. O exegeta tem que ser um homem espiritual, de adoração, de oração,
de vida com Deus, mas ele diz, nenhum desses elementos determina uma verdadeira exegese. Bruce Waltke chega mesmo a dizer que perdeu a amizade, Moisés Silva chega mesmo a dizer que perdeu um amigo, que era Bruce Waltke, porque a partir dessa afirmação contrária à do Bruce Waltke, que não é o caso, não vai acontecer com a gente. Não vai acontecer com a gente, que a gente concorda nesse caso. Ele disse, portanto, que Bruce Waltke deixa de ser amigo dele, porque ele afirma diretamente que não se pode dispensar a espiritualidade, não se pode dispensar o Espírito Santo, não pode dispensar a piedade, não pode dispensar a adoração, mas que nada disso é relevante para a exegese da Bíblia. E a pergunta é muito simples. Quantos cristãos espirituais que você conhece? E eu vou, para não citar as minhas palavras, vou citar alguém muito importante que eu gosto muito de ler, que é aquele articulista inglês, que eu acabei de esquecer o nome dele, que a CPAD publicou uma obra dele recentemente, uma bíblia de comentário dele, de meditações dele, esqueci o nome dele. Eu lembro a obra dele agora, que é O Homem, a Habitação de Deus. Tozer. O Tozer todo mundo conhece, você lê as obras do Tozer, é um enlevo espiritual de sabedoria, de entendimento, de discernimento. E o Tozer, por exemplo, nessa obra, O Homem, Tabernáculo de Deus, ele faz justamente também um questionamento sobre essa perspectiva, como também a do Moisés. Ninguém vai dispensar a espiritualidade, a genialidade com o Espírito Santo. E o Tozer vai dizer que ele, quando saía pregando na Inglaterra, ele encontrou crentes que haviam experimentado a graça de Deus com mais profundidade do que ele. E todos nós sabemos aqui, principalmente nós que somos pentecostais, que há crente dentro de nossas comunidades que tem uma comunhão com Deus, que você não discute o quanto espiritual e quanto próximo de Deus aquele crente está. Mas ele não é capaz de fazer uma exegese correta do texto da Sagrada Escritura. Vocês conhecem pessoas, são homens de Deus, mulheres de Deus, mas quando pregam, não corresponde ao que o texto de fato quer dizer. O que significa, portanto, não é a questão que a exegese atrapalha que é a ação do Espírito. Mas nesse caso, alguém que é movido pelo Espírito que você conhece, nem sempre faz a exegese correta do texto bíblico. Para a gente lembrar, para no intervalo a gente voltar com esse questionamento. Porque o problema não é só de quem estuda e não tem, parece que não tem o Espírito para fazer a exegese. Mas muita gente que é também cheio do Espírito também não faz a exegese correta do texto bíblico. Vocês sabem muito bem disso.